E aí galera, beleza? Aqui que fala é o professor Peter. Vamos à nossa aula de hoje sobre aplicações das leis de Newton. Mas antes de começarmos a aula, dê um like lá nesse vídeo e inscreva-se no canal Paradoxo da Física. Então vamos lá. Vamos às aplicações das leis de Newton. Então primeiro, vamos nas polias. Eu tenho polias móveis e polias fixas. As polias fixas podem ser ilustradas nesses desenhos aí pela polia azul, que está fixa aqui no suporte. A polia móvel seriam essas vermelhas, que tem mobilidade. Então, nesse primeiro desenho, eu tenho um bloquinho aqui, com uma força-peso vertical para baixo. Como que eu sustentaria esse bloquinho aqui numa posição de equilíbrio? Qual força que eu teria que aplicar? Para uma posição de equilíbrio, eu teria que aplicar uma força igual a força-peso nesse primeiro desenho. Por quê? Eu tenho a força-peso aqui, que é vertical para baixo, contrário a essa força-peso, eu tenho uma tração nesse fio. Essa tração nesse fio, ela é igual a essa força-peso. Então, e é essa tração que é a força que eu estou aplicando no fio para manter o bloco em repouso ou em equilíbrio, né, com velocidade constante. Então, para manter o bloco, nesse caso, em equilíbrio, nesse primeiro desenho, eu teria que aplicar uma força igual à força-peso. Agora, nesse segundo desenho, tem uma força-peso aqui, com relação a esse bloquinho. Contrária a essa força-peso, eu tenho uma tração na corda. A força-peso é igual a esta tração na corda. Só que essa tração ela acaba dividindo por dois caminhos. Então, eu posso falar que essa força vai se dividir em dois. Então, nesse fio aqui eu tenho T sobre 2, nesse aqui eu tenho T sobre 2, que é o mesmo fio aqui de baixo que eu estou segurando para manter o bloco em equilíbrio, na situação de equilíbrio. Então, nesse caso, eu posso falar que a força que eu vou exercer para manter o bloco em equilíbrio, ela pode ser a metade do peso do bloco. Ou seja, a força F é a força-peso dividido por 2. Agora, neste outro desenho aqui, tenho a força-peso, tenho a força de tração no fio, uma igual à outra, para o sistema em equilíbrio. Essa tração entra aqui, divide-se por dois caminhos, então a força divide-se em dois. Então aqui eu teria uma tração dividido por 2. Essa tração dividido por 2, ou força-peso que é dividida por 2, entra aqui e divide-se em 2 de novo. Então aqui eu já teria T sobre 4. É esse fio aqui. Então a força que eu devo exercer nesse sistema para manter este bloco P em equilíbrio, ela é a quarta parte da força-peso desse bloco. Ou seja, a força F é igual ao peso dividido por 4. Então, eu vou fazer bem menos esforço, né? E no último desenho aqui, a força-peso ela é igual à força de tração. Essa força entra aqui, acaba dividindo-se em 2, né? Nessa polia móvel acaba dividindo-se em 2. Então aqui seria a força-peso dividido por 2, ou tração dividido por 2. Entra aqui de novo, divide por 2 de novo, seria a força-peso dividido por 4, ou a tração dividido por 4. Entra aqui de novo, divide por 2. Então seria aqui, ó, nessa corda aqui, que é o mesmo daqui, seria a tração dividido por 8, ou a força-peso dividido por 8, já que eu falei no início que a tração é igual a força-peso. Então, nesse último desenho, eu teria que aplicar uma força que é igual a força-peso dividido por 8, ou seja, a oitava parte. Então, seria a força-peso dividido por 8, que seria a força que eu deveria aplicar nesse sistema para manter o bloco em equilíbrio. Agora, outra maneira de encontrar isso é usando a fórmula de baixo. F é igual a força-peso sobre 2 elevado a n, onde esse n é o número de polias móveis. Então, se eu for olhar no primeiro desenho, não tem nenhuma polia móvel. Então, eu posso colocar ali no n 0. 2, o expoente 0 é 1. Ou seja, a força F é igual a força-peso. Foi o que nós vimos. Agora, no segundo desenho, eu tenho uma polia móvel. Então, seria 2 com o expoente 1. Então, a força F seria igual ao peso dividido por 2, que foi o que nós vimos. Na terceira figura, eu tenho duas polias móveis. Então, ali embaixo, no N, eu colocaria 2. Então, F é igual ao peso sobre 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Ou seja, F é igual a força-peso sobre 4.
E no último desenho eu teria 3 polias móveis, que são 3 vermelhinhas. Então a força F é igual a força peso dividido por 2 elevado ao cubo. 2 ao cubo é 8. Ou seja, a minha força F seria igual a força peso dividido por 8. Agora, se eu tiver blocos ligados por fio, como que eu vou resolver? Primeiro, sem atrito. Eu tenho esses blocos A e B, tem um fio entre eles, e eu puxo o bloco B para a direita, com uma força F. Então, entre esse bloco A e o B, no fio, eu tenho a tração. Então, essa tração aparece ali aos pares, uma contrária à outra. Posso separar os blocos. Então, bloco A tem uma tração T, e no bloco B tem uma tração T contrária à força F. Posso utilizar a segunda lei de Newton. O produto resultante das forças atuantes no corpo é igual ao produto da massa pela aceleração. Quais seriam essas forças resultantes? Primeiro, no bloco A seria só a tração. Então, tração é igual a massa do A vezes a aceleração. E no bloco B, tem duas forças contrárias. Então, seria a força F menos a tração, que é igual a massa do B vezes a aceleração. Somo primeiro membro com primeiro membro, segundo membro com segundo membro. Então, no primeiro membro eu tenho T e tenho menos T. Então, os dois se cancelam. Então, sobrou só a força F. E no segundo membro fica MA vezes aceleração, mais MB vezes aceleração. Posso fazer fator comum, né, com A em evidência. Tenho que a força F é igual ao somatório das massas vezes a aceleração. E para o cálculo da tração, eu posso pegar uma das duas fórmulas, né, descobertas anteriormente. Ou T é igual a massa do A vezes o A, ou F menos T é igual a massa do B vezes a aceleração. E para o sistema com atrito? A diferença é que agora eu vou incrementar a força de atrito tanto no bloco A quanto no bloco B, e força contrária ao sentido do movimento. O movimento dos blocos está sendo para a direita por causa da minha força F, então os atritos seriam para a esquerda, tanto no bloco A quanto no B. Então no bloco A, além da tração, agora eu tenho a força de atrito. E no bloco B, além da força F e da tração, também tenho a força de atrito. Então, resultante das forças atuantes em corpo é igual ao produto da massa pela aceleração. Então no bloco A, eu tenho a tração que vai para a direita menos a força de atrito que vai para a esquerda, que é igual a massa do A vezes a aceleração. No bloco B, eu tenho a força que puxa para a direita, menos a tração, menos a força de atrito no B, que é igual a massa de B vezes a aceleração. Somo o primeiro membro com primeiro membro, segundo membro com segundo membro. Então, posso cortar as trações. No primeiro membro fica a força que está puxando, menos os dois atritos, né, tanto do A quanto do B, que é igual ao somatório das massas vezes a aceleração. Para o cálculo da tração, posso utilizar uma das duas fórmulas encontradas anteriormente. Ou tração menos o atrito do A, que é igual a massa do A vezes a aceleração, ou F, que é a força que puxa, menos a tração, menos o atrito do bloco B, que é igual a massa do B vezes a aceleração. Agora a máquina de Atwood. Então, nesse caso, para uma massa do objeto A maior que a do objeto B. Então, eu tenho os dois blocos pendurados. Se eles estão pendurados, eu não tenho força normal de reação ou apoio. Eles estão pendurados, não apoiados. Não vou ter o atrito. Normalmente despreza-se o atrito do fio com a polia. Então, tem só os pesos. O peso do A e o peso do B. Como o A tem maior massa, ele desce. Se o A desce, o B sobe. Então, eu posso utilizar a segunda lei de Newton. Resultante das forças é igual a massa vezes a aceleração. Qual que seria a resultante das forças? Para o bloco A, peso do A menos a tração é igual a massa do A vezes a aceleração. Isso porque o A desce. O B sobe. Então, é tração menos o peso do B, que é igual a massa do B vezes a aceleração. Vou somar as duas fórmulas. Posso cortar menos tração com mais a tração, né? Porque eu estou somando o primeiro membro com o primeiro membro, segundo membro com o segundo membro. Então, no primeiro membro acaba ficando o mais pesado menos o mais leve, peso do A menos o do B, que é igual ao somatório das massas vezes a aceleração. Então, é só lembrar que para o cálculo da aceleração,
Eu subtraio os pesos, o maior menos o menor, que é igual ao somatório das massas vezes a aceleração. Para o cálculo da tração, o mais pesado, que é o A, menos a tração, que é igual a massa do A vezes a aceleração, ou a tração menos o peso do mais leve, que no caso aqui é o B, é igual a massa do B vezes a aceleração. Para a máquina de Fletcher, sem atrito primeiramente, então ali no bloco A eu não tenho atrito com a superfície. Então, supondo o B descendo e o A indo para a direita, tenho as trações nos fios, força-peso ali do B, não preciso encontrar a força-peso do A, porque eu não tenho força de atrito nesse sistema. Já que eu não tenho força de atrito, não vou precisar encontrar a força normal, então não vou precisar da força-peso. Vamos então encontrar as duas equações, né, pertencentes a esse sistema. Primeiro, segunda lei de Newton, resultante das forças atuantes em um corpo, é igual ao produto da massa pela aceleração. Qual que seria do bloco B? Como ele desce, é o peso do B menos a tração, que é igual a massa do B vezes a aceleração. Se o B desce, o A vai para a direita. Então, tração igual a massa do A vezes a aceleração. Posso cortar o menos T com mais T do primeiro membro. Sobrou que o peso do B é igual ao somatório das massas vezes a aceleração. Ou seja, o peso do corpo que está caindo é igual ao somatório das massas vezes a aceleração. Para o cálculo da tração, posso escolher tanto a fórmula do bloco A quanto a do bloco B. No bloco A, a tração é igual a massa do A vezes a aceleração. No bloco B, é o peso do B menos a tração é igual a massa do B vezes a aceleração. Agora eu posso supor também que o A vá para a esquerda e o B suba. Para que isso ocorra, tem que aplicar uma força ali no A, puxando ele para a esquerda. Então, o resultante das forças é massa vezes aceleração. Então, a força que puxa o A para a esquerda menos a tração é igual a massa do A vezes a aceleração. Se o A vai para a esquerda, o B sobe. Então, tração menos o peso do B é igual a massa do B vezes a aceleração. Corto as trações, ficou que a força que puxa o bloco para a esquerda, que é o F, menos o peso do B, é igual ao somatório das massas vezes a aceleração. Para o cálculo das trações, F menos T é igual a massa do A vezes o A, isso para o bloco A. Para o bloco B, tração menos o peso do B é igual a massa do B vezes a aceleração. E agora a máquina de Fletcher com atrito. Então, no mesmo esquema do anterior, o A indo para a esquerda e o B subindo, o A vai para a esquerda porque tem uma força puxando ele para a esquerda. Só que se tem uma força puxando o A para a esquerda, eu tenho uma força de atrito tentando impedir que ele vá para a esquerda. Então, essa força de atrito tem sentido para a direita. Então, segunda lei de Newton, resultante das forças é igual a massa vezes a aceleração. Então, no bloco A, eu tenho a força F puxando ele para a esquerda, a tração puxando para a direita e o atrito para a direita. Então, F menos T menos a força de atrito é igual a massa do A vezes a aceleração. E o B sobe. Então, se ele sobe, é tração menos o peso do B, que é igual a massa do B vezes a aceleração. Somo o primeiro membro com o primeiro membro e o segundo membro com o segundo membro. Posso cortar o menos T com mais T. Fica F menos o atrito menos o peso do B, que é igual ao somatório das massas vezes a aceleração. Ou seja, a força que puxa o A para a esquerda, menos o atrito no A, menos o peso do B, é igual ao somatório das massas vezes a aceleração. Lembrando que a gente pode encontrar a força de atrito pela multiplicação do coeficiente de atrito vezes a força normal de reação-apoio. Né? Φ é igual a μ vezes a força normal. No A, a força normal seria a força-peso. Então, bastaria encontrar o peso do A, que eu teria a força normal no A, que poderia encontrar a força de atrito no A. E para o cálculo da tração, posso escolher uma das duas fórmulas, F menos T menos o atrito do A, que é igual a massa do A vezes a aceleração, ou T menos o peso do B, que é igual a massa do B vezes a aceleração. E no último, com atrito, só que agora sem a força no A, né, puxando ele para a esquerda, então nesse caso o B vai descer e o A vai para a direita, eu posso encontrar a resultante das forças, que é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, o atrito no A vai para a esquerda porque o bloco vai para a direita.
Então, olha, primeiramente no bloco A, tração menos o atrito é igual a massa do A vezes o A. E no bloco B, peso do B menos a tração é igual a massa do B vezes a aceleração. Posso cortar a tração T com menos T, sobra o peso do B menos a força de atrito ali no A, que é igual ao somatório das massas vezes a aceleração. Então, o peso do corpo que está caindo menos atrito no corpo lá em cima é igual ao somatório das massas vezes a aceleração. E para encontrar a tração, escolho uma das duas fórmulas. Ou tração menos o atrito do A, que é igual a massa do A vezes a aceleração, ou o peso do B menos a tração, que é igual a massa do B vezes a aceleração. Então, espero que tenham entendido essa aula sobre as aplicações das leis de Newton. Qualquer dúvida, vejam de novo. Quem gostou, dá um like lá nesse vídeo, inscreva-se no canal e até a nossa próxima aula. Lembrando que no canal Paradoxo da Física tem um complemento lá com exercícios tanto de aplicações das leis de Newton sem atrito, quanto de aplicações das leis de Newton com atrito. Então, não percam, assistam essas aulas também. Até mais.